Irmãos, o que é a Bíblia? Fala alto, que eu sei que você não precisa de microfone. A Bíblia é a palavra de Deus? Amém ou não amém? Amém ou não amém agora? Amém, não é? A Bíblia é a palavra de Deus. Abre sua Bíblia então, a palavra de Deus, no primeiro capítulo do Evangelho de João. João, capítulo 1. Porque hoje é dia da Bíblia, mas hoje também é segundo domingo de dezembro. E eu disse para os irmãos que nós falaríamos nos domingos de dezembro sobre o tema da encarnação, sobre o Natal. E hoje nós vamos falar dessas duas coisas juntas. O Natal e a palavra de Deus. João capítulo 1 é uma das narrativas do Natal. Por incrível que pareça. Por que por incrível que pareça? Porque quando você lê João capítulo 1, você não vê manjedoura, você não vê presépio, você não vê magos do Oriente, você não vê pastores, anjos, estrelas. Nem Maria, nem José você vê aqui em João capítulo 1. Mas é uma narrativa também do Natal. E é a narrativa do Natal que começa a história mais no princípio do que todas as outras. Você tem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles começa num ponto a história de Jesus. O evangelho de Marcos é o que começa no ponto mais avançado. Começa com Jesus já indo ter o seu encontro com João. Na verdade, João pregando já o evangelho, João Batista. Jesus já está adulto, não tem viagem para o templo, não tem fuga para o Egito, não tem nada disso. Ele já começa com Jesus adulto, o evangelho de Marcos. O evangelho de Lucas vai começar antes. Começa com o anúncio do nascimento de João Batista. Antes de falar do nascimento de Jesus ainda. E aí conta a história de Jesus também. O evangelho de Marcos começa antes. O evangelho de Mateus, começa antes ainda. Ele começa na genealogia do povo judeu. Da onde é que veio a linhagem de Jesus. Então ele vai lá para Abraão e vai contar a história a partir da genealogia. Então ele vem antes ainda. Mas João começa antes de todos essa história. Porque olha as 2 primeiras palavras do capítulo 1 do Evangelho de João. As 2 primeiras palavras. No princípio era só as 2 primeiras, né? No princípio. As 2 primeiras palavras. No princípio. Quando ele fala no princípio, é no princípio do quê? É exatamente no princípio mesmo. Antes da existência do planeta. Antes da existência do universo. É o mesmo no princípio que está lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Aqui ele também vai falar do mesma época, no princípio. E ele diz, no princípio era o verbo. Se você tiver com uma Bíblia aí da versão NVI, a nova versão internacional, que é nova, mas já tem bons anos aí, mais de uma década, mas ela continua atual, você vai ver que a NVI é a única tradução que não coloca verbo aí. Ela diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Por quê? Porque as nossas Bíblias trazem verbo, porque elas vêm seguindo uma tradição do latim. O latim chama Jesus de verbum Dei, não é? É o verbo de Deus. E verbum, em latim, é palavra. Mas em grego, que é a língua em que esse texto foi escrito, a palavra aqui é logos, que significa palavra. Só que palavra ia confundir um pouco a sequência do texto. No princípio era a palavra, ela estava com Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ela, sendo que Jesus encarnou como um homem do sexo masculino. E aí talvez fizesse alguma confusão. Então, por isso a NVI põe, no princípio era aquele que é a palavra, para poder continuar o texto no masculino. Né? E essa tradução aqui que eu estou lendo, que é a Almeida século 21, ela diz, como as outras Almeidas todas, no princípio era o verbo. Mas o que o texto está dizendo? Que aquele que estava
com Deus no princípio era a palavra de Deus. Vamos continuar o texto. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava com Deus e era Deus. Continuando. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo, a palavra de Deus, fez todas as coisas existirem. Todas as coisas existirem. E essa palavra não era um som só da boca de Deus. Essa palavra era Deus. Era Deus. É muito difícil a gente entender o que é que João está querendo dizer aqui. Mas dá para entender e vocês vão entender. Só lendo assim é muito complicado. Porque é difícil a gente personalizar uma coisa que é uma palavra. É difícil a gente personalizar isso. Mas nessa palavrinha que João usa aqui, logos, em grego, essa palavrinha, tem um monte de conceitos juntos. Na verdade, João está sendo bastante... está dialogando com muitas tradições juntas aqui. Primeiro, ele escreveu esse texto em grego, num mundo dominado pela cultura grega. A cultura grega dominava aquele mundo. Em que a palavra logos, que significa palavra, tinha um sentido muito profundo. Para o pensamento grego, o pensamento greco-romano, logos era não só uma palavra que eu digo, não só uma palavra solta, mas logos, o logos. Quando você falava logos nesse sentido assim, de um único logos, ele era uma espécie de razão que rege todas as coisas. O grego olhava para toda a realidade e via que a realidade era mais ou menos ordenada, ela funcionava. Os dias nasciam e se punham, não é? Passava dia e noite, as estações funcionavam, o vento batia, às vezes chovia, às vezes não, mas as coisas eram meio ordenadas. Os animais nasciam, cresciam, se reproduziam, morriam e outros iam crescendo, se reproduzindo, morrendo. Tem uma certa ordem, tem uma certa lógica regendo tudo isso. E num determinado momento da filosofia grega, eles diziam, essa ordem, essa lógica que rege tudo, isso é o logos. É o logos, essa razão, é esse sentido que caminha todas as coisas. Esse é o logos. Os gregos pensavam assim. Para eles, o logos não era um deus, ainda que alguns pensassem no logos como uma divindade. Mas o logos era mais do que isso. Ele era essa razão que regia todas as coisas. E que fazia tudo andar, e tudo acontecer, e tudo mais ou menos funcionar. Era isso para o grego. E João está falando, olha, sabe essa ideia de logos que vocês têm? Deixa eu falar um pouco sobre elas. Mas João não estava só falando com os gregos. João era judeu. E ele tinha um pensamento judeu. E ele escrevia sobre uma tradição judaica, da religião judaica. E para o judeu, a ordem do universo não era uma lógica impessoal. Qual que era a ordem do universo? Quem é que dominava o universo para o judeu? Quem você acha que era? Quando você olha no Antigo Testamento, quem é que domina o universo? Vamos, gente. Deus, vamos lá, coragem, ânimo, Deus. Para o judeu, quem governa o universo é Deus. E havia uma expressão em hebraico que falava sobre isso, que Deus sustentava tudo pelo poder da sua palavra. Dabar Elohim, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, para o judeu, o que regia todas as coisas era a palavra de Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Quando você volta lá no princípio de Gênesis, o que acontece? E disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. Então o judeu pensava assim, Deus disse, e quando ele disse, as coisas começaram a andar. A gente já falou sobre isso, não tem muito tempo, quando a gente falou sobre o descanso de Deus, não é? Que Deus descansa no 7º dia, mas o universo continua funcionando. Porque a sua palavra continua fazendo todas as coisas acontecerem. Continua sustentando a ordem do universo. Para o judeu, a palavra de Deus
era essa palavra, era esse Logos. O Logos não era uma razão impessoal, num universo eterno, não. O Logos era a palavra de Deus que um dia foi dita, e quando Deus disse, as coisas vieram a existir. João está trabalhando com esse conceito, ele fala, olha, sem a palavra, nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito existiria. De fato, existe uma ordem que rege o universo, mas essa não é uma ordem eterna. Ela é uma ordem que nasce num Deus eterno, mas que nasceu num momento em que Deus disse. Para o judeu, o pensamento era esse. Mas João vai estender mais isso. Ele vai dizer que esse verbo estava com Deus no princípio e ele era Deus. Então ele não simplesmente nasceu quando Deus disse. Esse verbo não era simplesmente o que Deus disse. Esse verbo era Deus mesmo, eterno como Deus mesmo, eternamente pré-existente como Deus mesmo e eternamente pós-existente como Deus mesmo. Que verbo é esse? Olha o versículo 14 desse texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é esse verbo? Quem é a palavra de Deus? O unigênito do Pai, Jesus Cristo. João está falando, olha, o judeu pensa que o verbo, que a palavra, é uma razão que rege o universo. O grego, voltando. João fala, o grego pensa que o verbo, que o logos é uma razão que rege o universo. O judeu pensa que o logos é uma palavra que Deus disse. Mas essa razão que rege o universo, e essa palavra que Deus disse, não é simplesmente uma coisa impessoal. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa eterna. Ela estava com Deus e ela era Deus. Ele começa a lançar bases do que a gente acredita que é a trindade dentro da tradição cristã. Que é Deus, o único Deus, existindo em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, o Verbo, estava com Deus. Então, se ele estava com Deus, estava na companhia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é Deus. Esse Verbo é Jesus Cristo. Essa palavra é Jesus Cristo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Nós falamos sobre isso semana passada. Que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o homem perfeito. Nós vemos o homem como deveria ser. Nós vemos a imagem de Deus no homem, de novo, feita no Filho dele. E vemos Deus mesmo. A revelação de Deus se dá num encontro com uma pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem é a palavra de Deus, então? Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Como conhecer a Deus, então? Onde eu conheço a Deus, então? Em Jesus. Eu conheço a Deus em Jesus. Eu conheço a Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Em Jesus Cristo, há uma frase clássica da teologia, em Cristo nós vemos Deus como é e nós como devemos ser. Em Cristo nós vemos a revelação de Deus. João mesmo mais para frente vai dizer, olha, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito o revelou a nós. Agora, João viu Deus em Cristo? Com esses olhos, com os olhos dele? João viu Deus em Cristo? Quem era esse João que escreveu? Não era aquele João Batista, esse aqui é outro. É o João apóstolo, aquele chamado de apóstolo do amor, aquele que andou junto com Jesus. Ele não só viu Jesus. O texto da ceia diz que esse João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele encostou em Jesus. Ele pegou em Jesus. Esse João viu Jesus Cristo com seus olhos. E quando ele diz, nós vimos Deus no Filho unigênito, ele está falando literalmente de ter visto mesmo, com os olhos dele. Ele andou com Jesus,
Viu Jesus distribuir pão, viu Jesus distribuir peixe, viu Jesus fazer a ceia, curar leproso, curar paralítico, andar em cima das águas. Ele viu todas essas coisas de Jesus. Ele ouviu Jesus Cristo ensinando. Ele tocou em Jesus Cristo. Ele balançou no mar com Jesus Cristo quando Jesus estava dormindo. Submeteu a condições que Jesus também submeteu. Já viu aquele pessoal que é muito fã de alguém? E aí vai em algum lugar e aquela pessoa está lá? Aí fala assim, gente, eu não acredito. Né? Vai no show do Justin Bieber. No show de Justin Bieber. Gente, eu respirei o mesmo ar do Justin Bieber. João fez isso com Jesus. Enquanto o pulmão, carne que Jesus tinha como nós, estava respirando, João estava lá respirando. E quando esse pulmão lançou esse ar pela garganta de Jesus e saiu pelas pregas vocais em som, significando palavras maravilhosas, como por exemplo o Sermão do Monte, João ouviu essas vibrações vindo nas moléculas de ar até o ouvido dele. Coisa que nós todos aqui não passamos. Nós não estávamos lá. Se nós vemos a Deus em Jesus, como é que a gente vê Deus se a gente não tem o que João tinha de ver o próprio Cristo encarnado? Se nós ouvimos a Deus na palavra que é Jesus, como é que nós ouvimos a Deus se nós não ouvimos auricularmente como João ouviu? E isso era muito importante para João, porque ele não escreveu só o Evangelho, ele escreveu umas outros textos também. Ele escreveu mais 3 epístolas da Bíblia e o Apocalipse, ele escreveu 5 livros. E quando você olha esse primeiro capítulo de João no Evangelho e olha o primeiro capítulo da primeira epístola de João, você vai ver alguns paralelos. Vai lá. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O mesmo João escreveu esses 2 textos. Mesmo João. Primeira João 1, de 1 a 4. Olha o que diz aí o texto. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Olha só, o que era desde o princípio. O que ele tinha dito que era desde o princípio lá? O verbo, não é? O verbo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Nossas mãos apalparam. A respeito do verbo da vida. Ele não está falando de uma palavra, o verbo da vida, como sendo uma palavra da vida. Porque a gente não pega a palavra na mão. Ele está falando de quem aqui? Do verbo que se fez carne. Do verbo que encarnou no Natal. Ele está falando de algo que as mãos apalparam, que ele viu, que ele ouviu, que ele contemplou e que ele tocou. Ele está falando de Cristo. Essas coisas todas que nós vimos e que era desde o princípio. A palavra de Deus desde o princípio, o Filho. Versículo 2. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. A vida, essa palavra da vida que nós tocamos, ela foi manifestada, porque ela estava com o Pai. Lembra? Ele estava com Deus no princípio, mas o verbo se fez carne. Ele estava com o Pai, mas se manifestou. E nós a tocamos, a luz que é a vida dos homens. Nós a tocamos. Ou a vida que é a luz dos homens. Nós a tocamos. Essa vida é o que vos anuncio. Versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Presta atenção agora, que você vai entender como é que Jesus pode ser a Bíblia, ou Jesus pode ser a palavra de Deus, e a Bíblia pode ser a palavra de Deus também, as duas coisas, sendo uma palavra só. Eu vi, eu contemplei, eu ouvi, eu toquei com as minhas mãos o verbo de Deus. A vida, que é a luz dos homens. Mas diante de vocês, eu anunciei essa vida. O que João está dizendo
é que pela fé na pregação, pela fé na mensagem apostólica, nós não só aprendemos versículos na nossa cabeça. Pela fé na mensagem, nós encontramos Deus em Jesus Cristo. O que João está falando é que quando a palavra de Deus é pregada, um milagre acontece. E o milagre não é eu produzo sons na minha garganta e você ouve com seus ouvidos. Não, o milagre acontece que ao invés de eu simplesmente ouvir uma palavra, eu me encontro com uma pessoa divina que é Jesus. E a Bíblia deixa isso muito claro. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece a Tomé. No final do Evangelho de João, Jesus aparece a Tomé, ressurreto. O que Tomé tinha dito? Olha, se ele não aparecer diante de mim, eu não ver as suas feridas, eu não tocar no seu lado, não tocar na sua mão ferida, nas suas cicatrizes, se eu não ver essas coisas, eu não vou crer. Tomé falou isso. Aí o Senhor Jesus Cristo apareceu para Tomé. O que Tomé fez? Viu, tocou, e aí falou, meu Senhor e meu Deus. E aí, o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa para ele. Ele falou, porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está falando? Ele está dizendo que Tomé não estava em posição superior a nós. Porque Tomé viu o verbo da vida ressurreto. Tomé viu a palavra de Deus. Tocou também, tanto quanto João. E nós podemos pensar, puxa, se eu pudesse tocar Jesus Cristo, seria tão melhor para eu crer. E Jesus está dizendo, não, você que não vê e crê, não está perdendo nada em relação aos que viram e creram. Pelo contrário, você é bem-aventurado. E como é que nós podemos crer? A Bíblia nos fala, ela mesma, lá em Romanos, como crerão em quem nunca ouviram e como ouvirão se não for anunciado e se não forem enviados para pregar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peraí, mas a palavra de Deus não é Jesus? É. Mas a palavra de Deus é a pregação? É, porque na pregação eu encontro com Jesus. Entendeu? Então, quando eu pego a Bíblia e falo, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é. Por que ela é a palavra de Deus? Porque toda ela me revela quem Deus é em Jesus Cristo. Porque nela, pela fé, eu me encontro com Jesus. Eu não estou diante de um livro que tem bons conselhos para mim. Eu não estou diante de um livro que tem uma sabedoria superior. Eu não estou diante de um livro de um autor que eu admiro muito. Eu não estou diante de um livro que me ensina certas práticas de algo que me é muito caro. Não! Eu estou diante de um livro que tem o poder de me trazer a encontrar o próprio Filho de Deus. E quando eu creio nele, eu recebo o poder de ser feito Filho de Deus. Nesse livro. Nesse livro. Porque quando a palavra de Deus está sendo anunciada, eu me encontro com a real palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Posso fazer uma analogia para você entender melhor? Finge que você está dentro de uma caixa. Quem tem claustrofobia aí, pessoal, é só fingimento, não é de verdade, tá? Imagina que você está dentro de uma caixa. Você nasceu dentro dessa caixa. Essa caixa é escura. Não tem luz lá dentro. Mas um dia, alguém abre um buraquinho na caixa. E por aquele buraquinho entra luz. Por aquele buraquinho entra luz. Para você tem diferença entre o buraco e a luz? Não. Com os seus olhos, você vê a luz através do buraco. Ainda que o buraco e a luz sejam coisas diferentes, e a gente sabe, provavelmente aquela luz que entrou por causa do sol, ou entrou por causa de uma lâmpada, ou até uma lanterna, uma fogueira, qualquer coisa que emita luz, e a luz passou pelo buraco. Mas para você que está dentro da caixa, o buraco é a luz. A mesma coisa acontece com a gente, a Bíblia e Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Mas qual é o meio pelo qual essa palavra de Deus chega a nós? A Bíblia.
A Bíblia é como se fosse o buraquinho por onde entra a luz. A Bíblia é que nos coloca em contato com esse mundo exterior a nós mesmos, que é Deus. Então não queira conhecer Jesus em outra coisa que não seja a Escritura. Não queira conhecer a palavra de Deus em outra coisa que não seja a Bíblia. Porque se você tampar o buraquinho lá, você pode não ter apagado a luz lá fora, mas você continua em escuridão. E a gente às vezes cai no erro de achar que nós vamos ouvir Deus em qualquer coisa, menos na Bíblia. E a gente vem e canta louvores ao Senhor, a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não ama a Escritura. Não tem jeito de amar a Jesus Cristo sem amar a Escritura. Não tem jeito de conhecer a Deus se não conhecermos na Escritura. Porque essa palavra anunciada por João é a palavra de Deus. E a palavra de Deus chega a nós através desse livro. Da mesma maneira, esse culto não vale de nada se o pregador não está pregando a Escritura. Se eu chegar aqui diante de vocês e falar assim, irmãos, hoje eu não vou pregar a Bíblia não, hoje eu vou pregar uma música. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para ti. Tem muitas lições nessa música, não tem? Tem muitas lições nessa música. Dá para você pensar em muita coisa na sua vida, não dá? Dá. Mas se eu vim aqui pregar essa música para vocês, não teve encontro com a palavra de Deus. Não teve encontro com Jesus. A gente se reuniu aqui e não encontrou Jesus. Porque Jesus nos é revelado na sua palavra. E ele nos é revelado para que nós o conheçamos. E nós não o conhecemos só decorando a Bíblia. Porque esse é o outro erro. Há quem pensa que fora da Bíblia eu vou conhecer Jesus. Não vai. Há quem pensa que só decorando a Bíblia eu vou conhecer Jesus. Se fosse assim, as pessoas que mais conhecem Jesus são as que estão estudando teologia, lendo, profundamente e tal, indo lá no grego, no hebraico e até em outras línguas que compuseram essas línguas para procurar a raiz das palavras, e tentar entender o que significa cada. Essas são as que conhecem Jesus mesmo. É assim? O texto lá de João capítulo 1 diz que ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Dentre os que não receberam, tinha um grupo muito grande de pessoas chamado fariseus. Os fariseus conheciam a Escritura? Quem conhecia a Escritura melhor que os fariseus? Ninguém. E eles encontraram Jesus? Não encontraram. Por quê? Vamos voltar para a analogia do buraco na caixa? Os fariseus eram como pessoas que dentro da caixa, quando a luz foi aberta, fecharam seus olhos e tatearam o buraquinho. Ele até sabe onde fica o buraco. Ele até sente o buraco, mas ele não sabe o que é luz. Ele não sabe o que é luz. Tem gente que se aproxima da Bíblia como quem está tateando esse buraquinho por onde entra a luz. Ele não vê a luz, mas ele sabe que ali tem alguma coisa. Então ele alimenta da Bíblia, lê a Bíblia, decora a Bíblia, mas não se encontra com Jesus. Por quê? Porque não tem fé. Porque não tem fé. Porque quando nós temos fé na Escritura, nós cremos que ela é a palavra de Deus, isso muda a nossa vida e nos coloca numa caminhada diferente. E essa caminhada é o encontro com Jesus. Ele não disse aqui que ele escreveu essas coisas, que ele está falando dessas coisas, anunciando, no versículo 3, para que tenham comunhão com o Pai e com o Filho, não é? Ele está falando isso, para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho, não para que vocês saibam sobre o Pai e o Filho. Vamos usar aquela outra analogia que eu já usei com os irmãos uma vez, não é? Quem aqui conhece o Neymar? Quem aqui conhece o Neymar? Você sabe sobre o Neymar. Você nunca se encontrou com ele. Tem gente que vai para a Bíblia, sabe sobre Jesus, mas nunca se encontrou com ele. Sabe sobre Jesus Cristo, mas nunca se encontrou com ele. Por quê? Como é que é o jeito da gente se encontrar com ele? Na fé. E a fé vai trazer uma comunhão. Porque é exatamente o que João diz a partir do versículo 5. Olha aí, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa isso aqui? Aquele que ouve a palavra, crê na palavra, acho que meu celular vai, não é o meu, é de outro aí. Aquele que ouve a palavra, crê na palavra, vai andar na luz. E ao andar na luz vai desfrutar a comunhão com Cristo.
Isso é um ensinamento da Bíblia muito presente em todo o texto bíblico, do Antigo ao Novo Testamento. Do Antigo ao Novo Testamento. Deus está no caminho da justiça. E a gente desfruta do relacionamento com Ele no caminho da justiça. Então a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro que nos traz o encontro com Jesus. Mas a partir do momento que você se encontra com Jesus na Escritura, você quer andar com Ele. E quando você quer andar com Ele, você vai ter práticas que são práticas de Jesus. Práticas que são típicas do relacionamento com Jesus. E quanto mais você anda com Ele, mais você o conhece. E mais você conhece a Deus em Cristo. Então não é sobre ter todas... Não é sobre compreender, decorar o texto bíblico. Não é sobre quantos versículos bíblicos você conhece. É sobre o quanto da Bíblia você coloca na sua vida por fé. É o quanto da Bíblia você vive, porque é nisso que você aumenta o seu relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Esse relacionamento é tão íntimo que a palavra de Deus nos ensina que não é simplesmente nós andarmos ao lado de Jesus. Ela diz que é Jesus vivendo através de nós. Jesus vivendo através de nós. Fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em nós. É esse o relacionamento íntimo com Ele, íntimo com Jesus. Então o meu desafio hoje para os irmãos é que nós lembremos que Deus falou a nós e nos revelou quem Ele é em Jesus Cristo. E no Natal o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o conhecemos na Escritura. E quando conhecemos na Escritura, a nossa vida deve ser transformada. Eu não sei em qual parte desse processo você está. Quem nunca ouviu, quem ouviu e ainda não creu, quem já ouviu e creu, ou quem já ouviu, creu e praticou. Mas eu sei que você deve crer e praticar cada vez mais o que a palavra de Deus te ensina. Nisso, o seu relacionamento com Deus, o seu conhecimento de Deus mesmo se manifestará. Por isso, meu querido, coloque um propósito no seu coração de se voltar com fé para a Escritura. Coloque um propósito no seu coração de se voltar com fé para a Escritura. Nós temos uma tradição, nós fazemos parte de uma tradição religiosa que é dos protestantes, e dentro dos protestantes, os evangélicos, dentro deles, os batistas. Nós somos batistas. E os batistas têm como traço característico, outras igrejas também têm, não somos só nós, tá? Outras igrejas também têm, mas nós temos como traço característico a fé de que a Bíblia é a única regra. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Significa que diante do que a Bíblia fala, todo mundo cala. É a Bíblia que manda na gente. É a Bíblia que manda na gente. Mas não porque a Bíblia é um livrinho de regra, mas porque nela há o poder de revelar o próprio Cristo. Então nós obedecemos a Cristo obedecendo a Escritura. Só que a gente crê nisso de tal forma que a gente não tem o pastor como a liderança indubitável da igreja. Quem é a liderança da igreja? É Cristo revelado na Escritura. Então a gente vai ter domingo que vem a Assembleia. Por que a gente tem esse tipo de governo com a Assembleia? Porque a gente acredita que Cristo nos guiará pela Escritura através dos irmãos que conhecem a palavra de Deus. Quando nós vamos disciplinar alguém, não é o pastor que vem e fala, eu te sentencio. Não. É a igreja que clama para que a pessoa se arrependa. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus fala com cada um de nós e nós juntos, guiados pela palavra de Deus, faremos a sua vontade. O que acontece se a igreja não se volta para a palavra de Deus? Se só o pastor conhece a palavra de Deus? Não é o caso aqui. Mas e se acontecer isso um dia? Nós nos afastarmos tanto da palavra de Deus que basicamente só o pastor sabe. O pastor vai poder falar qualquer coisa e você vai acreditar. Sabe por quê? Porque aquele buraquinho lá que mostra a luz não vai ser mais a Bíblia, vai ser o pastor. E você vai ter o pastor como autoridade espiritual na sua vida. Mas a autoridade é Jesus Cristo. Como é que nós vamos saber para onde andar como igreja se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como é que nós vamos saber o que nós vamos fazer para o próximo e como nós vamos amar o próximo se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como é que nós vamos saber
quando é que é Jesus mesmo falando conosco, ou quando é algum mentiroso por aí, se nós não conhecemos a palavra de Deus. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Então, se você quer celebrar o Deus Filho, Verbo de Deus, que se manifestou no Natal, nascendo lá em Belém, de uma maneira correta. Se você quer adorar Jesus Cristo, sendo servo de Jesus Cristo, ovelha desse bom pastor, ame a palavra de Deus, ame a Escritura. Ame a Escritura. Vamos renovar esse compromisso nosso, não é? Fim de ano, época de fazer votos, de renovar compromisso. Renova esse compromisso. Senhor, eu já fui mais estudioso da sua palavra. E quando era mais estudioso, era mais praticante também. Agora eu estudo menos e pratico menos. Eu quero me voltar para a sua palavra. Eu quero estudar mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero saber mais. Eu quero ler mais. Eu não vou botar para você um desafio. Aqueles desafios de leitura anual. Eu não acho que eles sejam tão difíceis. Se você tomar esse propósito no seu coração, vamos fazer um propósito e vamos caminhar junto no ano que vem. E ele é bênção. Mas cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua forma. O importante é que você ame a palavra de Deus ao ponto de lê-la, tomá-la pela fé e tomá-la como a sua própria vida. Eu vou viver agora segundo o que essa palavra está ensinando. E assim nós nos encontramos com Jesus. E assim nós seremos de fato ovelhas de Jesus Cristo. Seremos de fato a igreja de Jesus. Amém, queridos?